Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto. Sumido, eu sei que tô sumido, mas tô de volta aqui. Tô tentando, dentro do possível, dos meus afazeres, das minhas tarefas, da Placar, do Netflu. Hoje tem Netflu, hein? 8h30 da noite tem ao vivo lá no Netflu, meu podcast, o Netflucast, entrevistando hoje o narrador Ricardo Mazzello. Espero vocês lá. Mas no meio de tudo, ainda fazendo obra, reforma, enfim, uma loucura. Mas estou aqui pra gente bater um papo nessa terça-feira, porque, gente, quem diria, hein? A rodada ajudou e o Fluminense está enxergando de novo uma luzinha no fim do túnel. Será que ainda dá para classificar para a fase decisiva do Campeonato Carioca? Vou dar minha opinião, vou explicar por quê, mostrar exatamente os detalhes do que precisa o Fluminense para chegar entre os quatro. Vamos falar também sobre um reforço que o Fluminense está pretendendo trazer, mais um volante, seu Mano Menezes, hein? E parece que o Atlético Mineiro aceita liberar o jogador de graça. Vamos ver, vamos falar disso. E também mostrar imagens do treino dessa manhã. O Fluminense estava de folga, mas já voltou a trabalhar e a gente vai mostrar para vocês em imagens. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. 60 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Acabamos de completar um ano de canal, parabéns para todos nós que estamos aqui nessa nossa conversa diária, nessa nossa resenha de sempre. Eu agradeço muito a vocês, tá, galera? Então, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e também deixa o like, que é importantíssimo. Like e inscrição são de graça e sustentam o meu trabalho, me dão muita moral aqui. Valeu, galera. Bom, vamos lá. Gente, que rodada, hein? O Fluminense empatou com o Flamengo sábado, achei ruim, principalmente depois que a gente viu os outros resultados. Se tivesse vencido, ia ficar numa situação boa para a classificação, teria ido a 13 pontos, mas ficou só nos 11, então estava praticamente eliminado depois do jogo, depois do Clássico. É verdade, eu disse até que estava eliminado. Mas mudei de opinião? Mudei de opinião. Eu acho que com os resultados da rodada, que eram improváveis, muitos deles, o Fluminense ainda está vivo no Campeonato Carioca e tem uma boa chance de se classificar. Olha aí a classificação. Primeiro os resultados aqui do lado, tá, gente? Foi tudo empate na nona rodada, menos a vitória do Madureira sobre o Botafogo. Foi o único time que venceu na rodada, foi o Madureira. E, claro, o único que perdeu foi o Botafogo. Todo mundo empatou. Só que o Fluminense tinha uma tarefa contra o Flamengo. E os outros empataram, tropeçaram contra times mais fracos. Então a rodada acabou sendo benéfica, favorável ao Fluminense, ainda que ele tenha empatado um clássico que poderia ter vencido, na minha opinião, não se esforçou o suficiente, não botou ali o foco suficiente para vencer um jogo que estava dando para ganhar o jogo, né? O Flamengo não estava fazendo uma boa partida, também estava meio desinteressado, mas quem precisava ganhar mesmo era o Fluminense. O Flamengo já está praticamente classificado. Olha aqui a classificação do lado de cá, porque aqui, ó, na rodada do lado direito aqui, ó, só temos um jogo nessa semana, durante a semana, que não está aqui porque é uma rodada atrasada. Então teremos Flamengo e Botafogo amanhã no Maracanã. Os próximos jogos, tirando esse aí, são no fim de semana e o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu, ó. Enfrenta o Nova Iguaçu domingo, 4 da tarde, no Maracanã. E aí, temos a classificação. Temos. Onde está o Fluminense? Gente, em nono lugar. O Fluminense é o nono colocado, mesmo com os resultados favoráveis. Porém, entretanto, olha quem está à frente. Olha como é que está a situação. Está todo mundo embolado. Oitavo, sétimo, sexto, todos com 12 pontos. Quinto e quarto lugar com 13 pontos. Então o Flu está hoje a 2 pontos do G4, do Sampaio Corrêa, que é o quarto colocado, faltando 2 rodadas. O Vasco, que é o terceiro, tem 3 a mais que o Fluminense, mas a parada que o Vasco tem pela frente agora são 2 pedreiras. É Flamengo e Botafogo nas 2 últimas rodadas. O Vasco ontem empatou com o Sampaio Corrêa e eu vou dizer para vocês, hein? Acho que o Vasco se complicou demais. Se ele não ganhar nenhum dos 2 jogos e o Fluminense vencer suas 2 últimas partidas, Sampaio Corrêa, aliás, o Fluminense pega o Nova Iguaçu e o Bangu, os 2 no Maracanã, se o Fluminense vencer, cumprir a obrigação contra os 2 pequenos e for a 17, eu tenho a impressão que o Vasco não vence nem Vasco, nem Botafogo e nem Flamengo. Então, na minha opinião, se o Fluminense vencer seus 2 jogos, ele já ultrapassa o Vasco até o fim do campeonato. Não acredito que o Vasco vença um dos 2. E temos aqui, se bem que o Botafogo está jogando com um time alternativo, né? Muitas vezes. Agora, o Fluminense tem que ultrapassar esses outros aqui também, né? Botafogo pega o Flamengo agora no meio de semana, pega o Boa Vista fora, jogo fora, e pega depois o Vasco na última rodada.
o Botafogo teria que chegar a 17 também para rivalizar com o Fluminense. É bom a gente dizer que se esses times aqui chegarem a 17, ficarem junto com o Fluminense, por exemplo, a chance do Fluminense não entrar é enorme, porque ele tem poucas vitórias, ele deve perder no confronto, no desempate, né, nos critérios de desempate. Ele tem só 2 vitórias, o Vasco já tem 3, o Botafogo tem 4. Né? Com o Vasco pode ser que ele consiga igualar aqui, mas ele teria que tirar o saldo do Vasco, que é de 5, do Fluminense hoje é só de 1. Então, gente, o mapa da mina é o seguinte, o Fluminense tem que vencer nas últimas rodadas e, se possível, fazendo saldo. Goleando, fazendo pelo menos 2, 3 gols de diferença, algo que a gente sabe que não é fácil com o Mano Menezes. Mas tem que ultrapassar essa galera toda, Madureira, Maricá, Botafogo, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, para ficar pelo menos entre os 4. Na liderança está o Volta Redonda ainda, o Flamengo pode se igualar amanhã se vencer o Botafogo, e aí ele ultrapassaria porque ele tem um saldo muito melhor que o do Volta Redonda. Mas, por enquanto, é o Voltaço que está ali na frente. Para mim, Volta Redonda está classificado, tá? Eu acho que é o único classificado. Acho que o Flamengo vai se classificar também. O Flamengo ainda tem seus 3 jogos, Botafogo e Vasco, e o Flamengo ainda tem mais um jogo, não lembro aqui de cabeça. Mas o Flamengo tem 14, ele pode chegar a 17 tranquilamente, com 17 ele se classifica. 17, 18. Então o Flamengo vai classificar e o Volta Redonda, para mim, já está classificado. Ainda falta também um pontinho para o Volta Redonda, provavelmente, mas ele vai classificar. Então tem 2 vagas abertas, 2. O Fluminense tem que chegar aos 17, que é o que lhe cabe, é o que ainda dá para fazer, né? E de preferência fazendo placares um pouco dilatados para conseguir melhorar o seu saldo, que pode ser importante ali no desempate, ali na frente. Hoje ele tem só 1 e o Vasco, por exemplo, tem 5 gols de saldo. Tá, gente? Mas é possível? Eu acho que sim. E eu vou dizer para vocês, eu estou acreditando, tá? Eu acho que a combinação de resultados ficou meio complicada para o Vasco, pelos confrontos que tem. Para o Botafogo, depende um pouco do que ele vai conseguir com o Flamengo amanhã. O Botafogo ganhar do Flamengo amanhã, ele vai entrar. Ele ainda vai ter mais 2 jogos. Boa Vista fora e depois o Vasco. Mas ele tem que ganhar esse jogo amanhã. Se não ganhar, eu acho que complica também para o Botafogo. Porque ele pode empatar com o Flamengo, ele iria a 13, e depois ele ganha do Boa Vista, ele vai a 16. Mas aí ele vai ter que pontuar contra o Vasco na última rodada também. Então, se um pontuar, o outro perde. Se um ganha, o outro perde. Eles vão se enfrentar. E os 2 para o Fluminense são concorrentes. Então, um dos 2 vai dançar nessa história aí. Eu acho difícil que entrem Vasco e Botafogo. A questão é essa. Eu estou acreditando que teremos Volta Redonda, Flamengo, Vasco ou Botafogo e mais um. Pode ser o Fluminense, pode ser o Sampaio Corrêa, pode ser o Nova Iguaçu, pode ser qualquer um. Mas o Fluminense tem uma chance boa pela tabela que lhe resta nesse Campeonato Carioca, que são Nova Iguaçu e Bangu, ambos no Maracanã nas 2 últimas rodadas. Vamos aguardar. Gente, Fluminense treinou essa manhã, né? Já treino para o jogo de domingo contra o Nova Iguaçu no Maracanã, semana toda de treinos. Ontem foi folga, domingo foi folga, e agora pela manhã o time voltou a treinar. Vamos lá, vamos ver aqui as imagens? Primeiro os goleiros reservas, né? Viu o Vitor Eudes ali, né? O Pitaluga, o Fábio, tá aí o Nonato, que meio que sumiu, né? O Nonato não tem jogado. Manuel, Samuel, Cano, Guga. Guga vai se manter como titular? Será? Eu creio que não. Eu acho que ele vai voltar com o Samuel, mas é um palpite apenas, tá? Tá aí o Riquelme. Era o Riquelme ali? Era o Riquelme, né? Era o Riquelme. Tá aí o Isaac. Isaac novamente. Isaac. Mais do Manuel. Mais algumas imagens. Vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? O que é isso aqui? O que aconteceu? Tem mais imagens, gente. O que está acontecendo com as imagens? Ué, não acabou não, que eu sei. Cadê? O negócio deu pau ali, mas agora a gente volta. Aqui Arias, Thiago Santos, mais do Arias. Arias sempre muito importante, né? Ninguém jogou bem contra o Flamengo, na minha opinião, tirando o setor defensivo, que foi um pouco acima, o Fábio, Hércules, mas o Arias é sempre importante, né? Não conseguiu produzir contra o Flamengo, realmente. Canóbio tá devendo, tá, gente? Canóbio tá entregando menos do que se esperava, pelo menos em termos técnicos, em termos de produção ofensiva, né? Porque entrega ele tem. Entrega comprometimento, luta, isso é óbvio que ele tem, mas a gente não espera só isso do Canóbio, né? Claro que não. Mais algumas imagens aqui com Cano, com Canóbio ali, disputando bola. Passando aqui para vocês. Luan Brito aqui do lado esquerdo, hein? Olha aqui o René, Riquelme do lado esquerdo. Quem é esse aqui? Eu não sei, hein, rapaz? Vocês sabem? Eu não sei quem é esse aqui, não. Confesso. Se tá ficando gaga atrás é o Isaac, né? Lelê com o Isaac aqui do lado esquerdo.
Rapaz, eu não sei quem é esse aqui da frente, não. Bota aqui nos comentários. Olha aí o Arias com o Paulo Baia. E o Paulo Baia, gente, vai servir para quem nesse time do Fluminense? Água de salsicha, não serve para mais nada. Incrível. Não entra nem faltando 5 minutos nos jogos mais. Lelê, contratou para quê o Paulo Baia, afinal? Thiago Santos. Olha aí o Paulo Baia novamente. Gabriel Fuentes, Martinelli. E esse foi o treino do Fluminense dessa manhã. Uma semana cheia de treinos, né? Como falei aqui. Não vai ter desculpa para domingo. Então, refazendo o campo do Maracanã, o pessoal lá da empresa que cuida do gramado, né, atendeu aos apelos, às reclamações de jogadores de Flamengo e Fluminense, que disseram que estava muito duro o campo, o gramado e tal. Acabou de ser reformado, acabou de ser preparado para a temporada e já estão reclamando do campo. Não deve estar bom, realmente. Então, a empresa está lá nessa terça-feira arrumando o campo para que ele fique mais macio, em condições melhores, para não ter desculpa domingo contra o Nova Iguaçu. Só falta não conseguir vencer o Nova Iguaçu e o Bangu nas 2 últimas rodadas, né, gente? Só faltava essa. Galera, e o Fluminense está buscando jogador no mercado, né? Tá aqui, ó. Notícia sobre isso. Atlético cogita liberar Otávio. Volante é um pedido do técnico do Fluminense. O Fluminense deseja contratar Otávio, e ele é um pedido do Mano Menezes, Otávio de 30 anos, reserva, que está sem espaço lá no Atlético Mineiro. Mais um volante, 30 anos, encostado no Atlético Mineiro, De acordo com informações publicadas no site Globo Esporte, o Fluminense iniciou conversa com o Atlético para contratar o volante Otávio. E aí a repórter Raíza Simplício, do site Gol, trouxe mais detalhes a respeito da negociação entre as partes pelo atleta. Raíza, minha colega lá de Placar, né? Se você ainda não assistiu a nossa resenha diária na Placar TV, tá aqui embaixo. Eu com o Paparazzo, com o Gabriel Reis, com a Raíza Simplício e o Lucas Pedrosa, sempre segunda a sexta, às 6 da tarde, ao vivo no canal da Placar TV. Vai lá. E a Raíza é minha colega lá de todos os dias. Um beijo para ela. E ela trouxe essa informação, portanto, sobre o Fluminense ter mais facilidade para contratar o Otávio, porque ela trouxe mais informações e o Galo, segundo a Raíza, está disposto a negociar o jogador ainda nessa janela, que se encerra dia 28 de fevereiro. Além disso, o nome de Otávio é um pedido do técnico Mano Menezes e tal. Ele está perdendo espaço lá no Atlético, e pelo que dá a entender, a Raíza, o Atlético aceitaria negociar o Otávio sem dificultar em relação à multa rescisória, porque ele ainda tem contrato até o ano que vem e o Fluminense teria que pagar a multa, ou pelo menos pagar um valor para que o Atlético o liberasse. Segundo a Raíza, o Atlético está disposto a facilitar, ou não cobrar multa alguma, ou cobrar uma multa bem baixa para que o Otávio seja liberado para o Fluminense. Vamos lá, gente. Quem é o Otávio, hein? É um jogador mediano, e que, sinceramente, na minha opinião, não vem para resolver nada no Fluminense. E está encostado lá, está na fila, atrás de uns 3 ou 4 jogadores, lá na fila do Atlético Mineiro, do técnico Cuca. Vai resolver alguma coisa nesse Fluminense atual? Na minha opinião, não. O Fluminense hoje tem o Bernal, tem o Martinelli, tem o Nonato, tem o Lima. Eu devo estar esquecendo mais gente. Tudo volante. Tem o Vitor Hugo, que o Mano mandou trazer. O Vitor Hugo agora não serve mais, Mano. Só para a gente tentar entender aqui do que se trata. Tá? Fora outros volantes que eu não estou nem lembrando aqui de cabeça. Então tá cheio de volante no Fluminense. E o que está faltando no futebol do Fluminense é volante? Decididamente não é. Decididamente não é volante. O que está faltando para o futebol do Fluminense é um meia de ligação, um criador de jogadas, um construtor e um finalizador. Em outras palavras, o Fluminense precisa de um camisa 9 e de um camisa 10. Qualquer coisa que venha fora disso aí, sinceramente, teria que ser um jogador muito excepcional, um jogador realmente para fazer alguma diferença, para acrescentar e para trazer algo novo, mudar o Fluminense de patamar. E hoje, um local onde o Fluminense não precisa mudar de patamar, na minha visão, é exatamente na volância. Está precisando de volante o Fluminense? Nem falei do Hércules, tá? Faltou falar o Hércules. O Hércules é a principal contratação, talvez, da temporada. Também é volante. Também está jogando. O Otávio vai vir para ser titular no lugar de quem? Do Bernal? Do Martinelli? Será? Do Hércules? Eu acho que não. Então, questão aí é parar de contratar quantidade e focar na qualidade, mais do que isso, no alvo certo. É segmentar, é contratar para onde está precisando. Não adianta ter 935 volantes e não ter um centroavante confiável. E ter o Germancano em 2025 do jeito que a gente sabe que está o Cano, né? Que não dá mais para contar muito. Além do Cano tem o Lelê. Tem o Lelê. Pois é. Então o Fluminense precisa de um camisa 9 e de um camisa 10. Volante, acho que chega, né? Não tá bom? Não deu para a gente perceber ainda que está faltando camisa 10 e camisa 9? Eu acho que todo mundo que está aí já sabe disso.
questão de não errar, né? De não insistir no erro. Tá bom, gente? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.